Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação lá do DIAP. O Toninho, como é conhecido, está lançando um livro chamado Por Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública. Vai ser lançado essa semana aqui em Brasília e é sobre isso que a gente vai conversar. Obrigado pela presença, viu, Toninho? Eu que agradeço, Sam. O livro fala de quê? Bom, o objetivo do livro é instruir ações de cidadania, informando a população de um modo geral como é que funciona o Estado brasileiro, quais são as instituições que o compõem, como é que ela decide, né? Quais são as instâncias e autoridades responsáveis pela concessão de determinados direitos e, principalmente, mostrar que o Estado dispõe de 3 monopólios. O monopólio de legislar, portanto, de fazer leis que obrigam a todos e a cada um. O poder de tributar, portanto, de arrecadar compulsoriamente de toda a população impostos, taxas e contribuições. E o poder de punir, ou seja, de arregimentar exército, poder de polícia, etc. E esses 3 monopólios são exercidos pelos 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário. E o objetivo é exatamente mostrar quais são as competências, as atribuições de cada um desses poderes e, principalmente, para a vida das pessoas. Quer dizer, há uma série de direitos e garantias, conquistas da humanidade, que só foram possíveis com a eliminação do sistema autoritário e a adoção de um Estado moderno, um Estado democrático. O objetivo é exatamente este. Percebemos que as escolas, as universidades, os próprios jornais cometem uma falha grande de não informar para a população o que são, o que faz e como funcionam as instituições. E é por intermédio dela que a população recebe serviços públicos do governo e é através delas que são formuladas as políticas públicas que afetam a todos nós, seja no plano distributivo, no plano redistributivo, ou mesmo na regulação entre pessoas e as instituições. Então é fundamental conhecer como é que funcionam os poderes das instituições, porque tem forte influência sobre as nossas vidas. Pois é, e costumam culpar sempre a burocracia, pela lentidão, pela imperfeição das coisas. Você que é um especialista nessa área, você diria que um trabalho como esse tenta mais do que qualquer outra coisa ser didático, explicar mesmo para as pessoas, para o cidadão, para o servidor, qual é o tempo da máquina. É mais ou menos isso, Toninho? Esse é um dos aspectos abordados no processo, no livro, como é que o governo decide, em que tempo decide. Para isso é preciso conhecer esse rito, as normas e os procedimentos adotados para não se perder tempo. Por exemplo, há instituições em que você, ao pedir para acelerar determinado processo, você está anexando um documento a esse processo em curso. E então esse processo é retirado da filha, que está às vésperas de uma decisão, para colocar no final da filha em função dessa anexação. Então são informações úteis e importantes para o cidadão, para que ele, antes de tomar qualquer providência em relação a uma demanda em curso no Poder Executivo, busque se informar como se dá o processo decisório, porque ele, em lugar de apressar, ele pode estar retardando desse ponto de vista. E outro aspecto importante é que há escassez orçamentária na administração pública, há escassez de quadros qualificados para conduzir e prestar serviço, e o cidadão, então, deve acompanhar par e passo as matérias de seu interesse, porque se ele não procurar, elas não vão, por geração espontânea e também pelo excesso de demanda e ausência de recursos, andar normalmente sem essa pressão. Então é fundamental ter essa ação de cidadania, essa cobrança, esse acompanhamento, sob pena de temas de seu interesse direto ficar preso lá durante muitos anos. Por exemplo, tem uma lei de anistia no Brasil que permite o retorno ao trabalho de milhares de pessoas que foram demitidos por ocasião do Plano Collor, mesmo em governos anteriores, e que foram anistiadas, mas o fato delas não terem procurado as instituições e acompanhado no tempo certo, perder a oportunidade de serem colocadas dentro das vagas disponíveis, né? Então, são informações de como funciona o Estado, fundamentais para que as pessoas possam efetivamente usufruir dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos civis, dos direitos difusos, dos direitos coletivos. E mais recentemente os bioéticos na área de eutanásia, de aborto, de preservação da vida. Você acha que nesse caso, fundamentalmente, o que falta é transparência? Às vezes a burocracia, o Estado não conversa com
com o contribuinte o suficiente, ou mesmo com o servidor, para fazer se entender de que precisa de tais documentos, de que precisa de tal período, de tal comprovação, para que aquilo que está sendo demandado seja efetivamente cumprido? Esse é um problema gravíssimo, não apenas de transparência, mas principalmente de prestação de serviço direcionado à população no sentido de informar quais são os seus direitos e como efetivamente obtê-los e implementá-los. Os veículos de comunicação, as escolas, os sindicatos e outros meios de acesso à população não têm dado a devida divulgação a esses direitos. Muitas vezes até existe um manual, mas não tem essa divulgação ampla. E a população não tem conhecimento. Hoje se encontra disponível na internet todas essas informações, mas muito pouca gente tem acesso a esse meio de comunicação importantíssimo. E por isso fica prejudicado. Então é fundamental que haja o retorno à escola de uma disciplina semelhante àquela que foi retirada em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a disciplina Organização Social e Política. Desde que foi abolida essa disciplina, pouca gente sabe como é que funcionam as instituições, quais são os seus direitos, e isso é uma barbaridade do ponto de vista da cidadania. Mas sem querer fazer a defesa do mau funcionamento de órgãos e do Estado de uma maneira geral, até certo ponto isso é compreensível, porque as pessoas não sabem ao certo, por exemplo, quando demandam algum serviço público, não sabem exatamente que essas informações estão ali disponíveis, ou se sabem, não as consultaram. Isso serve de meia-culpa ou também há aí uma divisão de responsabilidades? Eu acho que é uma divisão de responsabilidade. Quer dizer, o governo investe muito em publicidade para divulgar ações que necessariamente não significam implementação de direitos e esclarecimento sobre o funcionamento do Estado e que poderia canalizar esses recursos para divulgar exatamente coisas de interesse da maioria da população. Então, acho que tem todo sentido a sua reclamação, a sua observação nessa direção, de que deve mesmo direcionar para que a população possa saber quais são os seus direitos e como fazer para que tenha acesso a esses direitos. Tá legal. Toninho, o livro é sucesso garantido de público e crítica aí. Te desejo sorte. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, viu? Eu é que agradeço, senhor. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.